Aqui a César e enterra Roma. Isso é um belo discurso do Marco Antônio do César Siqueira. Então eu sempre uso essa frase quando eu quero a atenção de vocês. Empreste-me seus ouvidos. Raul, você vai me apresentar? Não tem como, né? Tem momentos que a gente fica pequeno. Esse é o momento que eu estou muito pequeno aqui, porque falar do Amir é muito difícil. Ele está na rua há 38 anos, os Palapatões têm 28 anos, mas o Amir tem 82 anos, ele tem uma dedicação, uma resistência, uma resiliência. E o teatro é sempre contra tudo, né? E é tudo contra o teatro. Então, ver o Amir ativo, com 82, fazendo a quantidade de coisa que ele faz, e dirige Pedro Cardoso, dirige aqui, dirige todo mundo, e tem o Tá na Rua ali na Lapa, quem foi para o Rio, e já uma vez entrou no teatro do Tá na Rua, aquele foco de resistência em plena Lapa ali, lutando o tempo inteiro pelo teatro. É um prazer do tamanho de ter ele aqui, porque ele, no tempo inteiro, é um farol para quem faz teatro, né? E não é que ele fundou só a oficina, não é que ele tem só o Tá na Rua, vocês vão ver o pensamento do Amir, a importância, como isso é base, é pedra de formação do teatro. Então, eu vou ler isso aqui que imprimiram, mas isso aqui não é nada, é uma poeirinha na vida, mas aqui tem um pouco, então, para dizer de onde nasceu. Mineiro de Guaxupé, diretor, professor de teatro, premiado diversas vezes. Prêmio não significa porra nenhuma, nem amigo. Eu caguei pro prêmio também. Dirigiu grupos alternativos na década de 70, pesquisou e buscou a disposição não convencional da cena, desconstrução da dramaturgia, utilização aberta dos espaços cênicos, interação entre atores e espectadores constantemente. Isso, para mim, é o grande exemplo do bom teatro. O Amir está sempre na rua e o espectador está sempre na cena. E os atores estão o tempo... Não tem quarta parede, é o tempo inteiro quebrando isso. Essa linha de trabalho teatral é a base da sua ação como diretor e fundador do Tá na Rua, criado em 80 e que coordena até hoje. Integrou a oficina, não integrou, ele fundou a oficina em São Paulo, deu aula na Escola de Teatro de Belém, se transferiu para o Rio de Janeiro em 65 e no Rio continuou a lecionar e a encenar. Seu trabalho quer recuperar o sentido da festa do teatro e a dramaticidade das festas populares, ressaltando os aspectos da pesquisa de educação com que busca transformar o teatro num espaço para questionamento do ator como indivíduo, do seu lugar no mundo e da dramaturgia. Considerado um dos maiores encenadores do Brasil e reconhecido internacionalmente, ao criar o Tá na Rua, busca se comunicar mais com sua plateia. Dos palcos às salas abertas, das quadras às ruas e às praças, rompeu a quarta parede para abrir um caminho em direção a um teatro vivo, transformador para quem o vive e o faz. Torna-se um diretor único por sua capacidade de transitar entre o teatro tradicional e as produções populares. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer também aqui ao Danilo, que tem um grupo dele, o coletivo, chama Frente Inflamável de Cena, que é um nome maravilhoso para esse momento, né? Molotov em cima deles, que fez a ponte. A gente tenta trazer o Amir aqui desde que a escola foi fundada, há 10 anos, mas nunca conseguimos. Daí precisou de alguém inflamar lá e convencer o Amir a vir, então, aqui, ter o privilégio de vocês encontrarem com ele. Muitíssimo obrigado, Amir. A palavra é toda sua. Isso aqui é porque está gravando, por isso que fala. Eu também queria falar. Tá legal. Você quer botar o pedestal? Não, tudo bem, eu vou fazer um chá. Vou ver o que eu faço com essa coisa fálica na minha mão. Né? Mas poxa vida, eu sabia até o que eu ia falar, fui falar do microfone e esqueci. Mas ouvir a biografia assim, de repente, é uma coisa muito espantosa. Tudo isso que eles falam que eu fiz aí, eu fiz porque eu não podia fazer outra coisa. Não vejo mérito nenhum em você fazer aquilo que é aquilo que você tem que fazer. Entende? Difícil quando você tem que se superar, você tem que vencer obstáculos, você tem que se contrariar para chegar e fazer alguma coisa. Eu nunca precisei fazer nenhum esforço para fazer o que eu fiz. Eu cumpri.
Quando eu fiz 80 anos, eu tive um estalo. Eu gosto de falar isso para vocês, porque vocês são bem jovens, não vão entender nunca isso que eu estou falando, a não ser quando tiverem 80 anos. Mas aí vocês anotam e deixam ali. Quando for fazer 80 anos, olha no papelzinho para ver o que é. Mas quando eu fiz 80 anos, eu tive uma impressão muito forte e entendi um símbolo cabalístico, milenar, que os seres humanos fizeram e que me explicou tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Entendi também a sabedoria desses sinais. Uma coisa que o ser humano cria e que dura uma eternidade, aquilo tem que ter um sentido. E a gente vai entendendo cada vez mais. E eu entendi o que significava Ouroboro, a cobra mordendo o próprio rabo. A cobra que morde o próprio rabo. Você já deve ter visto esse desenho da cobra que morde o próprio rabo. Então, quando eu fiz 80 anos, a minha cobra mordeu o próprio rabo. Quando eu fiz 80 anos, eu me vi com 6, 7 anos de idade, na minha escola, de braços abertos, declamando um poema, deve ser do dia 7 de setembro, porque a professora mandava eu declamar, porque eu falava alto. Então, ele fala, dá para o amigo que ele fala alto. Então, eu fui lá falar... Com 80 anos, eu estava fazendo isso. A mesma coisa. Entende? Eu vi a cobra mordendo o próprio rabo. Aquele era eu, como esse sou eu, e era tudo absolutamente a mesma coisa. Nada, tudo que eu tinha que fazer desde aquele momento até hoje da minha vida, eu fiz. Eu fiz. Eu cumpri tudo que eu tinha que cumprir. O que eu quero falar para vocês é que não doeu. Não doeu. Não dói você fazer aquilo que você gosta de fazer. Não pode. A gente tem até uma frase que é o mote do Tá da Rua e que foi o nome de um espetáculo também que a gente fez. Que chama-se Dar Não Dói. O que dói é resistir. Entende? Então, com esse aprendizado... Isso é uma frase que a gente cunhou durante uma existência inteira. Então, não doeu. Não doeu porque eu nunca falei, isso eu não vou fazer. Nunca falei, por aí não vai. Falei, não, vai por aí. Entende? Que é assim, que jeito que você quer? Vai, vai, vai. Não resistir, não doeu nada. Não doeu nada. Então, estou falando para vocês porque eu sei como é. Às vezes você vai ver um jovem estudante de teatro, vai ver o figurão aí, fez porrada de coisa, todas essas coisas que o Raul botou aí falando, e não é mentira. Então fala, deve ter sido foda fazer isso. Foi foda, mas uma boa foda. Tem foda ruim e foda boa, né? Foi uma boa foda, entende? Então, eu não quero que vocês pensem que eu sou nada especial por ter feito aquilo que eu queria ter feito. Ninguém pode ser especial por fazer aquilo que faz, que gosta de fazer. Ninguém pode ser santificado, beatificado por ter feito a única coisa que poderia ter feito na vida. Eu seria um fudido e mal pago se eu fosse advogado. Entende? Se eu fosse médico, se eu fosse caixa de banco. Já pensou? Se eu fosse caixa de banco e me aposentado 60 anos depois, mas a minha hemorroida ia estar do tamanho da minha cabeça. Entende? A minha circulação ia estar uma merda. O AVC já teria me rondado. Entende? Porque eu fui fazer essa porra, que eu fui ser caixa de banco. Tem gente que gosta de ser caixa de banco, mas não é o meu caso. Então, eu não fiz nada que eu não tenha querido fazer. Nada, nada. Nada. Eu nunca disse não para um chamado forte do meu interior, da minha intuição, do que era preciso fazer. Eu sempre fui inconsequente. Nunca medi as consequências. Tu vai fazer isso se acontecer tal coisa. Não fiz nada disso. Eu estou querendo me desvangloriar. Mas, à medida que eu estou falando, fica parecendo que eu estou me vangloriando.
É foda, é difícil, né? Se eu fosse fudido, não tivesse dado nada certo, aí ficava mais fácil, né? Não, eu me fudi porque eu fiz o que eu queria, agora estou pagando o preço. Mas deu certo, deu certo. Eu não estou me vangloriando. Eu estou falando para vocês que dá para fazer. Dá para fazer. Não pode deixar de fazer. Se pode fazer, faz. Faz. Faz, não empurra, não adia, realiza. Não pode deixar de fazer. Ainda mais vocês, jovens, cheios de tesão. Imagina se não vão foder. Está louco. Entende? Tem que fazer, porque é difícil. As condições são difíceis, o entorno é difícil, a vida é difícil. O país, então, esse país agora, ufa, Nossa Senhora, mas eu vivi 25 anos de ditadura. Entende? E não parei de fazer. Então, agora também é muito difícil, mas não pode dizer está ruim. Está ruim. Se eu parar, não é pecado, porque tem tanta gente parando. Se eu desistir, eu não sou um covarde, porque o país inteiro está imobilizado. Tenho motivos de sobra para não fazer. Não tem. Tem motivos de sobra para fazer. E isso eu posso falar aqui para vocês que estão numa escola de teatro. Vocês vieram para um lugar que é um desafio permanente. Vocês não vieram para um lugar de concreto, de coisas reais, entende? Eu, quando fui faculdade, eu não procurei uma escola de teatro. Vou falar, eu procurei. Mas eu fui para a faculdade de Direito primeiro. Tinha que ter nível universitário. De Direito. Eu escolhi Direito porque não tinha física, nem matemática, nem química. Então, não tinha nada a ver com Direito. Então, eu fui lá por causa disso. E, depois de 3 anos, eu estava fora. Eu já tinha abandonado, porque o teatro já tinha me pegado pelas pernas. Agora, quanto a procurar teatro, eu tenho um episódio interessante da minha vida que eu gosto de contar. Principalmente para vocês que estudam teatro. Espera aí. É o meu celular. Canta, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Canta, canta, é isso. É o chamado eterno, porque quando eu estou indo, ele toca, eu falo, opa, está aí o Martinho da Vila me lembrando, entende? Não deixa a peteca cair, né? Está aqui no meu bolso, né? É bem legal. Então, eu estava falando de uma coisa que eu ia contar. Vocês todos conhecem o Sérgio Manberti, o ator, não é? Pelo menos já deve ter visto, ouvido falar e tudo, sabe quem é. E o Sérgio Manberti é contemporâneo meu, da minha idade, e quando eu morava em São Paulo, estudava aqui, e ele também, ele era de Santos, mas estava muito aqui. E eu queria estudar, fazer um curso superior, essa coisa toda. E ele era meio marginal, tentador, sedutor. Ele falou, você não quer ir fazer exame na Escola de Arte Dramática, que tinha a Escola de Arte Dramática, que é hoje a Escola de Arte Dramática da USP, que era do Alfredo Mesquita. Era uma escola particular. Tinha uma escola de teatro na Bahia, que o Martim Francisco fazia, que também era particular. Tinha a EAD aqui do Alfredo Mesquita e tinha uma escola de teatro da Prefeitura, no Rio de Janeiro, chamada Escola de Teatro Martins Pena, também com uma atuação muito apagada. E nem o teatro tinha essa relevância a ponto das escolas de teatro serem essenciais para a formação de um ator. Todos preferiam muito mais se formar fazendo teatro do que indo para a escola. Era raro. Mas aqui já tinha essa mentalidade de ir. Então, era uma turma que o Serginho falou, vamos lá. Era o Serginho, era Araci Balabanian, era Miriam Muniz, tudo gente que não deu certo. Não, o Bog não fez escola de teatro, não, ele era esperto, igual eu.
Ele não. O Borg era companheiro de faculdade, mas não foi para EAD. E eu fui lá para EAD fazer vestibular, fui reprovado. Aí eles foram estudar teatro e eu, já com isso, falei, pô, agora que eu entrei, vou ficar fazendo o quê? Agora eu vou fazer teatro. Estava na faculdade já, meu companheiro de banco de lado e de inquietação era o Zé Celso, de um lado, o Renato Borg do outro. Aí, menos de um ano depois, a gente estava fazendo uma peça no Colégio São Bento, onde o Zé Celso, onde o Renato Borg tinha estudado. Ele era amigo dos padres lá, ele conseguiu o teatro, nós montamos uma peça, fizemos lá, a peça foi muito bem. E a peça tinha 3 papéis masculinos. Era o Renato e mais 2 ex-atores, ex-alunos do Colégio São Bento, que o padre exigia que o elenco masculino fosse do colégio, porque lá só tinha homem, não tinha mulher. E tinha 2 atrizes que nós chamamos para fazer os papéis femininos. Aí eu fiquei na mão. Aí eles falaram, então você dirige. Entende? Foi só para me agradar. Entende? Como é que a gente faz com a minha aqui? Fala, manda ele dirigir. Entende? Aí eu falei, então você dirige. O Zé Celso escrevia, ele não queria dirigir. O Zé Celso ficou olhando, falou, só quero ver. Então eu fui dirigir. Eu acho que eu não revelei nenhum talento especial quando dirigi, mas tinha uma coisa fantástica o espetáculo. Ninguém se batia em cena. Os movimentos davam certinho, que me falaram que eu era um diretor de trânsito. Os mais invejosos falaram, isso é diretor de trânsito, entende? Mas o espetáculo ficou legal. Ficou legal. Dali a gente saiu lá do Colégio de São Bento, já estava na faculdade, começamos a pensar em fazer um grupo, e aí fizemos um grupo, o Zé Celso escrevia, o Renato atuava e eu dirigia. E aí a gente resolveu dar nome para esse grupo. Pensamos vários nomes. Aí o Charles Dulin, que é um diretor francês famoso, e a gente bebia muito nas águas da França. A grande influência da época era a cultura francesa, muito mais do que a americana hoje, como a gente vê. Então, a Europa e a França eram forças poderosas nas nossas cabeças. E esse Charles Dulin, ele tinha um grupo de teatro francês que chamava L'Atelier. E aí a gente foi traduzir Atelier, a tradução mais próxima era oficina. Então, em vez de chamar de ateliê, a gente chamou de oficina. Tinha um amigo que era, como é que é isso? Publicitário, para fazer o símbolo da oficina, nem sei se ainda é. Fez uma bigorna. Ainda é. Entende? E a bigorna, por acaso, tem muito a ver com o meu nome, Haddad. Haddad é ferreiro, o que malha o ferro. Entende? E a bigorna é o lugar para você malhar o ferro e forjar as armas, os desenhos, o que você quiser. O ferro quente da bigorna e o martelo da tua mão, você faz tudo o que você precisa fazer. Tudo isso aconteceu, mas nada disso foi premeditado. Entende? Mas a história tem coisas inacreditáveis que a gente nunca imagina. E o Oficina foi um grupo que deu certo de cara. Né? Daí fizemos essa peça, que foi lá no Teatro Novos Comediantes, que era o teatro para peças espíritas, que é outra coisa engraçada também, pensar isso. Entende? E que onde depois foi demolido e onde está hoje o Teatro Oficina. Entende? Então, no lugar onde a Oficina nasceu, ele acabou crescendo e voltando para lá, e é a sede do grupo, bem levado adiante por esse pai de santo maravilhoso, que é o Zé Celso. Entende? Ele ali, ele manobra, ele faz a gira dele, ele faz os rituais dele, todos como um pai de santo de primeira qualidade. Né? Então, nesse lugar que era um lugar de peças espiritistas, kardecistas. Então, a primeira peça foi lá,
A segunda peça também era o Zé Celso que escrevia, eu dirigi, tinha o Festival Nacional de Teatro de Estudante. Isso é uma coisa também que vocês jovens não podem imaginar no que era. Mas para um jovem, isso é importante dizer, para um jovem pretendente, postulante no lugar no teatro, naquela época, era uma coisa muito complicada. Entrar por onde? Entrar de que jeito? Entende? Não tinha escolas de teatro. A escola de teatro hoje, por pior que seja, é uma maneira de você estar junto dos seus semelhantes, com as mesmas ambições, com os mesmos desejos, as mesmas frustrações, os mesmos sonhos, as mesmas ideias. Você está ali na tua tribo, você não é um estranho no ninho, nesse mundo cachorro que está aí. Então, você está ali com os seus semelhantes. Então, uma escola de teatro é uma porta para a entrada do teatro, mesmo que seja uma porta meia cair nos pedaços, mas é um portal. É um portal, a escola de teatro. Então, o jovem não tinha essa possibilidade de entrar no teatro por a porta de uma escola. Não tinha. A única que eu tinha tentado era a EAD, que eu não consegui. Mas os jovens, em geral, no país inteiro, não tinham isso. E, certamente, o país era coalhado de pessoas ansiando pelo teatro. Ainda mais que o teatro brasileiro fazia uma certa onda no Brasil, maior do que agora, porque não tinha televisão. Vocês podem imaginar não ter televisão? Dá para imaginar? Então, fiquem calmos, tá bom? Não tinha televisão. Então, o teatro era uma mídia poderosa. Então, os atores de teatro ficavam famosos, os espetáculos de teatro ficavam famosos. Uma peça do TBC aqui em São Paulo que fazia sucesso, ela reverberava muito. E as pessoas de teatro, mesmo morando no Nordeste ou na Amazônia, sabiam que tinha aqui uma peça de teatro com atores famosos todos, mas não tinham acesso a isso. Então, vou falar da incubadeira, da peça do Oficina. O que fortaleceu muito o Teatro Oficina foi um Festival Nacional de Teatro de Estudantes, que o embaixador Pascoal Carlos Magno realizava anualmente ou bienalmente, eu não me lembro direito. Mas eu nunca vou ser suficientemente grato e reconhecido a esse homem, ao Pascoal Carlos Magno, que era um apaixonado pelo teatro. Ele foi um dos criadores do Teatro do Estudante. A casa dele, quando ele morava no Rio de Janeiro, tinha um teatro. Os atores se reuniam lá para fazer teatro. O Sérgio Cardoso fazia teatro na casa dele, a Maria Fernanda fazia teatro na casa dele. E o Hamlet, que eles fizeram no Teatro Municipal, nasceu ali na casa dele, da onde muitas coisas partiram. Então, ele foi um homem muito importante para o teatro. Era uma figura meio folclórica, mas era uma ótima pessoa, e impulsionava muito e dormia em todos os espetáculos. Eu entendo, porque uma pessoa tensa, nervosa, não consegue dormir, a não ser que esteja num ambiente de confiança. E o teatro era um lugar de total confiança para ele. Ele ficava desarmado. Então, muitas vezes, ele sentava na primeira fila e dormia. Dormia como um padre, como um santo. E nunca ninguém reclamou dele dormir. Sempre foi uma prova de que ali ele estava à vontade. Eu tenho experiências parecidas desse tipo com o cachorro. Eu faço muito teatro de rua. E, frequentemente, aparece o cachorro. E o cachorro é extremamente sensível às vibrações, positivas ou negativas, qualquer que você tenha. Quando nós estamos fazendo um teatro e chega um cachorro e deita ao lado da nossa roda, é um momento de glória para a gente. Fala, meu Deus do céu, o cachorro está aí, está acreditando. Entende? Estava ali despreocupado, sem medo de ser atingido, sem medo de ser magoado, sem medo da ferocidade daqueles seres humanos que estavam em volta dele, entende? Calmamente se deitava ali e dormia. Reconhecia o bem-estar e o valor que o teatro tinha.
Entende? Então, aquilo era uma prova para a gente fantástica, que a gente estava fazendo era bom. E uma prova também de como o teatro é importante. E que quando os seres humanos se reúnem para fazer teatro, e esse teatro é de boa qualidade, tudo o que acontece ali dentro é essencial, é de excelente qualidade para cada um, quem está fazendo e quem está vendo. Então, era muito importante. O cachorro esperto sacava isso. Ali ele estava livre do veneno, da bolinha, da carrocinha, do pontapé desumano, estava livre de tudo. Ele estava no teatro. É capaz até de um falar para o outro, eu vou ver o teatro hoje. Daí fala, o que você vai ver? Ah, eu vou ver o Tá na Rua, ah, vai que é bom. Entende? Aí podia ir lá, né, e fazer. Então, o teatro, o Pascoal dormia no teatro, ele igual o cachorro. Ele ficava protegido ali, ele não tinha medo de dormir no teatro, porque ninguém, enquanto ele dormia, ia roubar a carteira dele, ninguém ia enfiar o dedo no cu dele, ninguém ia puxar o cabelo dele, nada, ele dormia em paz, e nenhum de nós ficava ofendido. Então, ele foi um dia assistir o ensaio da Incubadeira, que o Zé Celso tinha escrito, e eu dirigia, o Renato Borg e a Ete Fraser faziam os papéis principais, e sentou lá e dormiu o ensaio inteirinho. Nós respeitamos o sono dele, e no final do ensaio ele falou, é muito bom. Eu quero convidar vocês para participar do Festival Nacional de Teatro de Estudantes. Foi ótimo, nós éramos todos da Faculdade de Direito. Ele falou, vocês têm que ser teatro de estudante. Eu falei, não, nós somos da Faculdade de Direito. Na hora, valeu demais ter estado da Faculdade de Direito. Então, nos associamos ao Centro Acadêmico 11 de Agosto, e o Centro 11 de Agosto emprestou o nome dele, e nós fomos para o Festival Nacional de Teatro de Estudantes, que, dessa vez, foi em vários lugares do Brasil. Eu fui a vários, mas com o espetáculo, eu fui nesse, que foi aqui em Santos. Foi aqui em Santos, e aí foi um grande sucesso o espetáculo. Ele, mesmo dormindo, ele acertou, era bom. A gente ganhou o prêmio, o Zé Celso ganhou o prêmio de autor, eu ganhei o prêmio de diretor, a Ete ganhou o prêmio de atriz, e o Renato ganhou o prêmio de ator. Ganhamos um monte de prêmio. Saímos de Santos, chegamos glorificados do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, não, em São Paulo. Né? E aí, a gente não tinha onde apresentar o espetáculo, mas como tinha repercutido muito bem, o Boal convidou a gente para ir para o Teatro de Arena. E nós fizemos uma coisa rara, um grupo amador, desconhecido, ficamos 2 meses em cartaz do Teatro de Arena. Uma junção que deu muito certo, com exceção de uma coisa. A menina que fazia o papel principal da mocinha, bonitinha, jovem, da Incubadeira, que era minha namorada, se passou para o Boal. E eu achei que era um preço que eu podia pagar pelo bem-estar do meu grupo. Entende? E foi isso. Estou contando isso porque o Boal já morreu, então não tem nenhum problema. E ficamos muito amigos, muito amigos. É uma pessoa que me faz muita falta. É uma voz do teatro brasileiro que faz muita falta. Ele morreu e eu me senti muito só. Me sinto muito só. Entende? Ainda bem que eu estou lá do Rio muito só, mas tem o Zé Celso aqui. Então, saber que o Zé Celso está aqui me garante, me dá companhia e tudo isso. Por isso que eu fico preocupado com a saúde do Zé Celso. Entende? Porque a minha saúde é ligada à saúde dele. Isso é a falta que faz o homem como o Boal. Isso é a falta que faz para o teatro brasileiro pessoas como o Boal, ou uma geração de diretores importante, forte, que a gente espera que esses jovens diretores vão abrindo seus caminhos, criando coisas, entende? Enaltecendo a atividade cada vez mais, como for essa primeira geração de diretores de teatro brasileiro, depois dos europeus que estiveram aqui no TBC, que é o Antunes Filho, o Flávio Rangel, o Boal, o Ademar Guerra, o Abujanra, o Zé Celso e eu.
Então, foram a primeira leva de diretores brasileiros. Até então, os diretores eram todos estrangeiros. Ou então, eram encenadores que mais organizavam a cena do que tinham qualquer pretensão criativa de autores. Com os europeus chegando aqui, é que essa figura do diretor começou a adquirir uma importância maior. Então, se fala muito do Zibisky, que ele trouxe a Europa, trouxe a Europa meridional para cá. E ele foi muito importante mesmo, trouxe as influências do teatro europeu, trouxe o humor e a falta de humor de um polonês recém-saído da guerra, né? E trouxe técnicas de cenário, de iluminação, de espaço aberto, que nós não conhecíamos. O teatro nosso, tirando O Rei da Vela, que só foi ressuscitado muito tempo depois pelo Zé Celso, tudo que o teatro brasileiro fazia era sala de visita. Era tudo se passava na sala de visita. E sempre começava com uma criadinha espanando os móveis, né? Até começar a ação e entrar os personagens. As peças do Coelho Neto eram muito dessa natureza. E se você for 100 anos atrás, as do Batista Pena também eram parecidas com isso. Então, o Rei da Vela era uma exceção, tanto que custou muito para ser encenado, porque o teatro brasileiro ainda não tinha linguagem para fazer a peça com a liberdade que o Rei da Vela propunha. O Zé Celso veio, fez, e foi um momento importante da nossa história. Então, eu acho que eu tergiversei e perdi o fio da meada. Estava falando de que quem lembrar ganha um presente. Nada. É do Boal. E é da falta do Zé Celso, né? O Profecina para Filada do Arena. Eu fui falar que ele roubou minha namorada, me perdi. Fofoca é foda, viu? Você perde o fio da meada, vai. Pode todo mundo saber ou só nós dois? Todos. Coelho Neto e Martins Pena, eu perdi esse pedacinho aí que você disse. Sobre Coelho Neto e Martins Pena. Que eles eram contemporâneos. Não é isso, não. Não escreve, não. Não, eu estou dizendo que, apesar de 100 anos separar o Coelho Neto do Batista Pena, ainda o teatro brasileiro fazia comédias de costume sobre o cotidiano da vida brasileira, entende? E o Rei da Vela é que trouxe um bombardeio para a cena e colocou as contradições da vida brasileira, do capitalismo, de São Paulo em cena, da sexualidade de um certo grupo social, tudo que o Oswald de Andrade fez e que o Zé Celso magistralmente abriu e colocou no mundo, né? Foi importante. É que eu estou dizendo que, antes disso, a dramaturgia brasileira não ia além da sala de visitas. Até mudar o cenário da sala de visitas demorou muito. O Oswald faz isso, o Zé Celso faz, mas só muda mesmo com o Guarnieri, quando eles fazem, eles não usam black tie, que aí vai para a cozinha. Nunca uma cozinha tinha sido cenário de peça brasileira. Entende? Era tudo sala de visita. O Teatro de Arena é que começa a fazer essa modificação em profundidade para cá, para chegar com os diretores brasileiros. Entende? Com os diretores brasileiros, autores brasileiros que vão aparecendo. Então, o que eu estava falando, nós éramos a primeira geração de diretores brasileiros. Antes eram os estrangeiros, que eu estava falando do Zibisky, que sempre se fala muito dele. Agora, no meu caso particular, a grande personalidade estrangeira que me marcou muito foi o Jânio Rato. O Jânio Rato não era europeu meridional, ele era europeu do Mediterrâneo. Ele era mediterrâneo, ele era ensolarado, ele era sexuado,
ele era bem-humorado, ele tinha nas veias a comédia dell'arte, ele tinha nas veias o teatro, bom teatro italiano, ele vinha do Piccolo Teatro de Milano e da tradição mais forte de teatro popular que a Europa tinha, que é justamente os atores de rua da comédia dell'arte. Então, ele veio com essa carga toda. Na época, eu não sabia, mas eu gostava muito mais de ver o espetáculo do Gianni Rato do que de ver um espetáculo do Zimbinski, entende? Então, é importante falar isso, porque a história vai contando as coisas e vão ficando estratificadas e parece que não tem semitons. Tem semitons, entende? Tem diferenças. Então, o Rato e o Zimbinski foram pessoas importantíssimas na criação de uma nova possibilidade de teatro para o teatro brasileiro. Mas, para mim, pessoalmente, a coisa mais atraente era o Gianni Rato, era o Canto da Cotovia, que ele fez, da Joana d'Arc, com a Maria della Costa, e uma comédia italiana que ele fez chamada Ilha dos Papagaios, que a Fernanda Montenegro fazia uma negrinha canibal, toda com a cara pitada não, uma máscara preta, conversando com o papagaio, que era muito legal e inesquecível para mim. Uma peça que não fez sucesso, acho que ninguém viu, não sei quem sabe dessa peça. O autor era Sérgio Tófano, e era a Ilha dos Papagaios, e a direção era do Gianni Rato. E era eufórica, alegre, festiva. E de uma maneira ou de outra, na minha vida inteira, eu acabei perseguindo um teatro que fosse assim, eufórico, alegre, festivo, entende, que tivesse falando das coisas humanas, das dificuldades humanas, das facilidades humanas, mas sempre com uma perspectiva de que as coisas são assim e podem ser de outra maneira. Então, é essencial que a alegria persiga os espetáculos. E, às vezes, falando de coisa triste. Para a alegria perseguir o espetáculo, mesmo você falando de coisas tristes, você tem que ter a capacidade de lidar com um elenco que invista na esperança, um elenco que invista na modificação, um elenco que invista no gozo e no prazer, um elenco que acredite que a opção que ele fez é a opção de maior prazer, um elenco que não sofra, mesmo que os personagens sofram, um elenco que tenha prazer naquilo que está fazendo, que os atores sejam eles, os porta-vozes de uma possibilidade de um futuro melhor. Eles trazem a ancestralidade do teatro para o palco. Eles trazem a antiguidade, a história da humanidade junto com eles quando entram em cena. Então, eles dão o recado de que o mundo pode ser de outro jeito. Enquanto houver um ator vivo, haverá esperança. Acho. A esperança é a penúltima que morre. Entende? Depois dela, morre o ator. Na hora que a esperança desaparecer, os senhores verão, nenhum dos senhores terá mais motivos para fazer teatro. O que move vocês é a esperança de que as coisas podem ser melhores, que é possível uma alegria, que é possível o gosto, que é possível o prazer, mesmo que isso custe seu namorado, sua namorada, teu pai, tua mãe, o teu conforto, o teu quarto, a tua caminha pessoal, mesmo que isso custe muitas coisas para você, mas a certeza, o impulso forte de que é possível revelar, criar um mundo melhor, viver num mundo melhor, através do seu ofício, um trabalho que não te aliena, pelo contrário, faz com que você cresça cada vez mais. Enquanto houver essa possibilidade, essa esperança, o ser humano vai. Entende? A hora que não houver mais esperança, não haverá mais teatro. Não é possível fazer teatro sem esperança. Houve um momento na vida mundial, na vida pública das pessoas e tudo, em que a distopia ficou na moda. Falar utopia era até uma coisa feia. Então, o teatro era distópico.
O teatro não acenava com nenhuma utopia. O teatro acenava por um mundo árido, findável, escuro, sem esperança. Ninguém sabe onde foi parar esse movimento de distopia do teatro. E eu falava, meu Deus do céu, eu estou com vergonha de falar de utopia, porque está todo mundo investido tanto na distopia, né? Não tem utopia, significa uma coisa que não pode existir, então não pode existir, então ninguém vai trabalhar com essa ideia na cabeça. Agora, a merda, a violência, a tragédia, a distopia, aquilo que é ruim, isso pode existir. Então vamos trabalhar com o que pode existir. E isso é uma alimentação de uma negatividade que não combina com o ofício do ator, com o ofício do teatro, não combina com a fertilidade de cada um de nós, seres humanos. Nós não podemos colocar a nossa fertilidade, a nossa imensa possibilidade, a nossa criatividade. Nós não podemos colocar aquilo que nós temos de melhor de nós mesmos, que é um material que a gente oferece para fazer teatro, a serviço da descrença. Eu estou negando meu próprio ofício. Mesmo que a realidade seja horrível, enquanto houver um ator que seja capaz de falar dela e revelar outras possibilidades para o mundo, essa realidade poderá ser transformada. Assim, não posso pensar em viver num mundo sem esperança. Viver num mundo sem esperança é viver num mundo sem teatro. Os senhores estudam no lugar que é o lugar da fomentação da esperança. Os senhores trabalham no lugar que é o lugar de acreditar que as coisas são assim, mas podem ser de outro jeito. Os senhores estudam no lugar que mexe imediatamente, o tempo todo com vocês, com a transformação. Os senhores sabem que é assim. E se não se deixarem transformar, se não forem mutantes permanentemente em eterno movimento, não conseguirão jamais fazer o teatro que vocês gostariam de fazer, porque todos nós gostaríamos de fazer o melhor possível. Ninguém não quer fazer o melhor, entende? Mas terão que passar por tudo isso. E vocês trabalham, estudam, estão dentro de um lugar que é essa forja, essa usina, essa bigorna, esse lugar de fazer essa movimentação, esse lugar de fazer o ser humano se desenvolver, esse lugar de fazer com que cada um de nós seja portador, pelo simples fato de existirmos, de uma mensagem de esperança. As coisas são assim, mas poderão ser de outra maneira. Enquanto houver um ator vivo fazendo teatro, por pior que seja a realidade, ela poderá ser transformada. Porque existe alguém que não é aquela realidade, porque está vendo ela, está falando sobre ela, tem opinião sobre ela, está se exercendo sobre aquela realidade, transformando ela numa forma de sinais poéticos e capazes de serem lidos por todo e qualquer cidadão. É o ofício dos ofícios. No mundo virtual em que nós vivemos, o teatro é a possível arte do futuro. Está em nossas mãos evitar que a virtualidade tome conta de tudo. Nós somos a carne, o sangue, o osso, a alma, o espírito do teatro. Nós somos seres humanos trabalhando com nós mesmos para fazermos aquilo que nós queremos fazer. Nós somos o instrumento e o que toca o instrumento. Nós somos o instrumento e o instrumentista. Nossa presença física, nossa fisicalidade, nosso corpo e nossa alma é a matéria-prima que nós temos para fazer vibrar a alma do outro, para chegar com a nossa música, a nossa canção, nossa vibração sonora no coração de quem está na nossa frente. E é no coração. Não há como chegar à cabeça de um homem se não for através do seu coração. O caminho para a cabeça de um homem é o seu coração. Pode olhar bem se pode entrar pela cabeça para chegar no coração. Todas as tentativas desse tipo terminam no hospício.
entende? A saúde é o afeto. É um afeto. E nós somos os portadores dessa possibilidade afetiva. Então, o teatro é a possível arte do futuro, que é a arte que nos possibilitará nos protegermos da virtualização de toda e qualquer realidade. O teatro é o inimigo da imagem. O teatro é a pessoa verdadeira na tua frente. Tem que ter essa verdade. O profeta Maomé proibia o teatro. Pela lei muçulmana, a mentira era o pior de todos os pecados. O fiel muçulmano que mente, ele está condenado a pior de todas as declarações possíveis. Então, não pode mentir. O profeta proíbe a mentira. Proibindo a mentira, ele também levava longe essa proibição. Ele proíbe a arte figurativa, por exemplo. Você não faz figuras humanas. Você vê que a grande produção da arte plástica árabe são os arabescos. Eles são imbatíveis dos arabescos. Você vê um arabesco árabe, você vai numa mesquita cujo teto é todo de arabesco, você não acredita que aquilo possa ter sido feito. Não tem uma imagem real. Imagem é mentira, o profeta diz, e a mentira é proibida. Nesse sentido, o profeta também condena o teatro, porque ele fala, os atores são mentirosos. O que eles estão fazendo é uma mentira. Nós não podemos acreditar numa mentira. Então, o teatro é uma arte nociva, porque é uma arte de sedução, de engano e de manipulação do outro ser humano. Porque aquele ator que está lá não está lá. Quem está lá é o personagem que ele está representando. Isso é grave. Isso é muito grave, parece que é uma coisa, como é que chama? É fundamentalista, né? Mas se você pensar bem, é a partir daí que o Brecht começa a fazer todo o desenvolvimento da teoria dele. Que os atores populares trabalham sempre a diferença entre o ator e o personagem. E não é por outra causa que o Brecht começa a desenvolver essas técnicas que a gente chama de teatro épico. Não, eu acho que ele não pensou no profeta, não. Ele teve essa sensibilidade de não aguentar mais a mentira e a sedução. Achar que a mentira e a sedução e o ego e a vaidade do ator atrasa a humanidade. Falou que era um teatro que ponha para frente a humanidade. Aí ele acabou chegando nesse lugar da criação de uma possibilidade épico-narrativa para o teatro. Então, ele vai para aí, e não é à toa. E se você olhar também, a grande literatura árabe não é a da primeira pessoa, é a narrativa. A grande produção do imaginário árabe são as 1001 Noites, são as histórias que Sherazade conta. E é tudo na terceira pessoa, é tudo narrativo, 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 narrativo. Ela consegue salvar a cabeça dela contando as aventuras que ela conta e deixa o sultão encantado, porque ele matava uma por noite, né? Ele tinha várias mulheres, não sei se vocês conhecem essa história. Então, várias mulheres, ele dormia com ela e matava, matava, matava. A Sherazade, esperta, falou, antes de me matar, vou te contar uma história. Aí contou, e chegou, falou, e agora? Eu falei, não, o resto, já amanheceu o dia, eu conto amanhã. E amanhã, e amanhã, e amanhã, 1001 noites ela contou histórias. 1001 noites o sultão ficou acordado, apaixonado pelas aventuras, pela aventura humana. Então, a aventura humana é uma coisa fantástica. E nós somos capazes de sermos os narradores dessa aventura. E é por isso que é essencial um ator com opinião, com sabedoria, com noção, com perspectiva daquilo que ele está fazendo. Não um ator que entra em transe e se transforma no personagem e depois, quando acaba a peça, fala, ai, onde estou? É ruim, né?
Então, um ator que seja capaz de narrar seus tempos. E eu acho que, se o Profeta tivesse conhecido essa possibilidade de ator, soubesse que há atores que não mentem, que comentam, que fazem coisas, mas não mentem, como o Arlequim fazia, como o Pierrot, como o Pantaleão, como os velhos atores da comédia dell'arte. Entende? Se soubesse que é possível ter uma verdade absoluta escondida por atrás dessa mentira, eu tenho certeza que o Profeta não nos condenaria. Eles falaram, eles diziam, o teatro é o lugar da verdade. O teatro não é o lugar da mentira. Tem que ser assim. Eu falo isso porque quando eu comecei a estudar teatro, eu fui ler um livro, fico nervoso só de lembrar. E eu, graças a Deus, eu era jovem, mas eu repudiei. Não sei por que eu repudiei. Era um homem famoso, você deve ter ouvido falar, Harold Clurman, que é um crítico americano, famoso, respeitado, tudo isso. E o livro dele se chamava Mentiras como se fossem verdades. Era o teatro. Isso me dói tanto quando falo que eu faço mentiras como se fosse verdade. Você é uma mentirosa que consegue me enganar dizendo que é verdade todas as mentiras que você está me contando. Pode isso? Você faz, eu pergunto se faz isso com o teu namorado? Não pode. Isso é linguagem. Isso é maneira de se relacionar com os outros. Pegar uma mentira e afirmar que aquilo é verdade e querer conversar por todos os truques de sedução que aquilo ali é verdade, chorar desesperadamente, até ver que eu estou chorando também, falar, oh, mas enganei ele. Entende? É possível isso? Isso é ético? Isso é político? É possível uma estética baseada em cima da mentira? Essa é uma questão crucial para o teatro em todos os tempos, mas desde o começo do século passado. Mesmo Stanislavski já estava com essa questão na cabeça. Entende? Nós somos o quê? Mentirosos? Então, é isso que o Harold Clurman fala. Ele falava do teatro psicologista americano. Os americanos foram exímios desenvolvedores dessas técnicas teatrais e procedimentos realistas, como actos de estúdio. Os atores todos ali buscando uma verdade, sempre a verdade, para mentir, né? Então, mentiras como se fosse verdade. Eu nunca engoli isso. Sempre falei, pô, então, eu não vou fazer teatro, vou fazer outra coisa, e seja o que Deus quiser, mas eu não vou fazer teatro. E sempre fui me pauteando por isso. Nunca sei direito quão longe eu fui, como é que isso me pegava, mas eu sabia que isso não queria fazer. Até que em determinado momento da minha vida, ele falava assim, teatro é mentiras como se fosse verdade. Eu falei, não, teatro é verdades como se fossem mentiras. Entende? É o seu melhor trabalhado e oferecido de outra maneira para outro, mas basicamente é uma verdade sua. Então, é um encontro. Ou então, a gente também mais tarde cheguei no lugar mais claro a esse respeito, assim, o teatro é uma mentira construída com os tijolos da verdade. Então, é disso que se trata. E a verdade, senhoras e senhores, são vocês. A verdade são os senhores, atores, seres humanos, cidadãos, com a sua opinião, sua proposta de vida, seu olhar sobre o mundo, sua integridade, seu corpo, sua alma, sua espiritualidade, sua intelectualidade, sua fisicalidade, sua sexualidade. Essa é a grande verdade de um ser humano vivo diante do outro. O verbo está. O ser humano que está da minha frente, com todas essas possibilidades, ele me interessa muito mais do que qualquer personagem que ele estiver fazendo. E ele pode estar fazendo um personagem muito bem, está em transe, mas ele não está lá e eu falo, ai meu Deus, eu não olho, eu tenho vergonha de olhar, eu falo, está fazendo um papelão aqui na minha frente. É o papel grande, é isso mesmo, né? Fazendo um papelão aqui na minha frente.
Mas o verbo estar é o verbo da maior importância. São os senhores com sua presença física, com a sua integridade em cena, que fazem com que eu queira olhar para os senhores, e não os truques e as caretas ou qualquer artifício que o senhor esteja empregando para me enganar. A mentira não vinga, não avança. E todo teatro que tem se sustentado da mentira é um teatro que a gente calmamente pode falar o teatro em decadência, o teatro em desaparecimento. E o teatro passa por essas fases. Quantas vezes a gente ouve falar, o teatro está morto, porque ele se refaz, entende? Ele tem que fazer, ele está morto e ele renasce logo depois. Está sempre morrendo, sempre renascendo, mas tem que estar atento para ver os movimentos do mundo e da história e a quem o teatro está servindo e em que momento ele está sendo feito. O teatro é filho da história e não da ideologia. Isso parece uma coisa simples, mas não é. Como escapar da ideologia? Nós, cidadãos brancos de classe média da burguesia, trabalhando para uma plateia homogênea da classe média da burguesia. Como não estar atendendo aos interesses ideológicos dessa classe? Como fazer que a nossa atividade seja o reflexo da história, do movimento, da transformação, e não da consolidação de valores de uma sociedade que está caindo aos pedaços? Como é que eu faço para que a minha arte não seja, entende, a tentativa de segurar vivo um mundo que eu quero que caia? Eu não quero que mantenha, eu quero mostrar que é movimento, que a vida é movimento, que a história é movimento e que as coisas estão em movimento, e o meu teatro também é movimento. Então ele vai sair dos lugares dele, ele vai sair do jeito dele, ele vai sair das plateias dele, ele vai procurar o seu lugar de sobrevivência, para descobrirem a eternidade disso que nós fazemos, livrá-los da ideologia, livrá-los da camisa de força da ideologia, vesti-los com os trapos coloridos da fantasia e descobrir a sua eternidade e a sua permanência dentro de cada um de nós, desde que nós nos entendemos como seres humanos. A nossa ancestralidade, para sabermos mais um pouco sobre a nossa contemporaneidade. Meus amigos, o teatro é eternamente velho. E o teatro é eternamente jovem. É preciso descobrir essa passagem, esse lugar, para vocês exercerem com toda a galhardia, com todo o prazer, com toda a alegria, esse ofício, o maior de todos, que é o nosso ofício de apresentarmos aos seres humanos seus vícios e suas virtudes, e ao tempo a sua verdadeira feição, como dizia o Hamlet para os seus atores. Entende? Vocês sejam muito felizes nessa tarefa, que é a coisa mais importante que nós precisamos nesse momento e da nossa vida, do nosso país, da história da humanidade. Nós renasceremos através do teatro. O teatro nos manter vivos. É importante essa casa, é importante esse lugar, essa escola. E é importantíssimo a noção de que vocês escolheram a função mais importante de todas as funções que o ser humano pode ter. A função teatral. Teatro é isso, entende? E que vocês sejam abençoados. E que cada vez que vocês fizerem bom teatro, Deus faça um download do espetáculo para vocês. Eu tenho que confessar um truque, eu aprendi isso.
Estão te aplaudindo muito. Se você abaixar a cabeça, aumenta o aplauso. Eu digo sempre, só a verdade salva. Só a verdade salva. Muito bom. Eu não posso deixar de me emocionar quando eu vejo tanta gente querendo fazer isso que eu faço, teatro. E não há nada melhor para o ser humano do que o reconhecimento dos seus semelhantes. Entende? Você pode ganhar prêmio, pode ganhar homenagem, pode ganhar elogio de crítica, mas o reconhecimento dos seus semelhantes é tudo que importa dessa vida. Entende? Aqueles que fazem o que eu faço gostam do que eu faço. Então, isso é a suprema glória que o ser humano pode ter. Quero agradecer demais a oportunidade de ter podido vir aqui falar com vocês e viver essas emoções. Quando eu conheci esse rapaz, ele se masturbava feito louco. Era muito... Ele era novinho, tímido. A gente falava, Hugo, como é que a gente segura ele? Falando, deixa que passa, deixa que passa. Passou. Então, aqui agora, nos encontrando, são décadas de conhecimento, convivência, mesmo estando longe de comunicação o tempo todo, porque nós que fazemos teatro, voltados para o teatro, lutamos por essa forma de expressão, estamos eternamente conectados e ligados uns nos outros. Tá bom? E muito obrigado a todos vocês pelo convite e meus parabéns. Vi uma escola de teatro deste tamanho, eu fiquei bobo, falei, isso é coisa de paulista. E estruturada do jeito que ela é. Eu sempre tive muito problema com escola. A escola é foda, né? Mas estruturada de uma maneira que as coisas se processam diferente, não é aquela regularidade burocrática de cursos de teatro. Então, isso é muito bom. Eu fui diretor de uma escola de teatro no Rio de Janeiro, a Escola Martins Pena, eu fiz isso também. Não tinha há anos escola, currículo, nada. Tinha projetos e mais projetos. A escola tinha vários projetos, e os atores se inscreviam num projeto que mais os interessava. E a escola ampliava e dava amparo para o desenvolvimento desses projetos. Foi um momento que a escola teve uma vibração, uma energia, e influenciou demais na vida da cidade. Depois, por injunções políticas, nomearam um diretor para a escola, que não era eu era diretor dos cursos só. E a direção da escola ficava no andar térreo, e o resto da escola era para todo mundo. Aí, quando chegou esse novo diretor, ele botou a direção lá do topo e dividiu em salas, histórias de currículo e tudo isso, e a escola hoje está seguindo a rotina dela. Mas, quando ela era escola e não era escola, era a melhor escola. Né? E aqui eu sei como é que vocês funcionam, e que Dionísios os abençoe e os mantenham, porque é um lugar para venerá-lo, adorá-lo, prestar tributo a esse Deus tão poderoso, tão modificador, tão transformador e tão vingativo se as pessoas não obedecerem direitinho ele. Então, eu vou Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Eu sempre pergunto se alguém quer falar alguma coisa sobre teatro, não, que já falei muito. Se quiser alguma coisa sobre a minha vida sexual, a intimidade da minha vida, uma coisa mais pessoal, eu estou disposto. Mas se quiserem sobre teatro, também eu estou afim. Qualquer coisa que quiserem me dizer. Tá. É sempre bom. Quando a mãe amamenta a criança, ela dá o leite para a criança, algumas de vocês já devem ter feito isso, depois põe a criança no ombro e bate assim, para a criança regurgitar, arrotar, e regurgita também, devolve um pouco do leite, né, para sair fora, para poder a digestão ser bem feita.
Não é? Então, se alguém quiser regurgitar para poder digerir, é agora ou nunca. Tá bom? Muito legal, muito obrigado, Raul. Obrigado a vocês todos. Pode perguntar? Oi. Eu achei, eu vou levar isso para sempre, essa frase. Sejam vivos, não sejam virtuais, que é o que está massificando, acabando com a humanidade, que eu acredito nisso. Né? Eu acho que nós somos almas vivas que podemos transformar, que acreditamos nisso. Embora sejamos, eu digo assim, nesse mundão nosso, o mínimo, mas que fazemos o mundo ver diferente. Valeu, certamente isso. Obrigado, querida. Eu gostaria de perguntar ainda sobre teatro, tudo bem? Que saco! Fica de pé? Eu sou o Matheus, do curso de atuação, módulo verde. Eu gostaria de perguntar, para você fazer um comentário, sobre como fazer teatro na rua em tempos tão difíceis como esse, que a gente passa por momentos como a Trupe Olho da Rua passou, alguns anos atrás, de um ator ser preso em cena. Quais são os caminhos que a gente deve percorrer, além de ter muita coragem? Ter muita coragem. Não é uma pergunta que a gente se faça. Você tem que ir fazer até a hora que vier alguém proibir. Você está entendendo? Então, por enquanto, a gente está fazendo. Mas eu te digo, cada vez o cu aperta mais. Entende? Porque a ameaça é constante. O Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, é uma cidade escura. Tem um bispo de Satã, entende? Um governador que é auxiliar do demônio. Então, você está num lugar, sem falar o capeta maior, que gere tudo. Então, não são tempos criativos, são tempos muito mais de resistência do que de doação. Entende? Mas nós temos um trabalho. No meu caso, o meu grupo tem quase 40 anos de vida, temos um trabalho forte, temos espetáculos fortes, temos coragem acumulada, temos tradição. Entende? Eles poderão nos tirar da rua, mas vai ser um pega para capar o dia que eles fizerem isso, cortar da rua. Entende? Então, nós não vamos sair antes deles mandarem de jeito nenhum. Mas o ditado é verdade. Quem tem cu tem medo. Entende? Então, a gente vai com o cu na mão, assim, ó, mostra para a plateia e começa o espetáculo. Então, mas não deixamos de ir, não. Não tem como não ir. Agora, eu acho que o Rio de Janeiro ainda é uma cidade menos atacada por essa coisa repressiva que está por aí. Em Curitiba, eu não teria coragem, vai ver, entende? Mas é uma questão para todo mundo. Você falou Matheus, né? Matheus, mesmo quando não havia nada disso, para ter coragem para ir para a rua foi uma pauleira, rapaz. Eu começando a fazer meu teatro, que questões e questões e questões, eu tinha detonado a dramaturgia, eu tinha detonado o espaço cênico, eu tinha detonado a cenografia, estava mexendo profundamente com o ator, tinha arrebentado a quarta parede, modificado a relação palco e plateia, eu desmontava o espetáculo, que eu achava que era um exercício de poder e moral do artista sobre a plateia, queria uma redenção, uma possibilidade democrática muito maior, e foi ficando cada vez mais claro para mim que eu ia ter que mudar o espaço do meu espetáculo. Entende? Aí botei o público do palco e fiquei na plateia, aí fui para uma quadra de basquete, fui para o campo de futebol, fui para montes de lugares, entende? Mas estava aqui o demônio falando, não adianta, cara, é a rua. Você tem que ir para a rua, você tem que ir para a rua. E era muito difícil, uma época que ninguém, ou quase ninguém ia para a rua. Estavam as primeiras escaramuças, o terreiro da tribo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o grupo Galpão, todos nós querendo fazer alguma coisa assim, o grupo Alegria, no Rio Grande do Norte, em Natal.
E a gente querendo fazer isso, mas era muito difícil. Então, eu era um diretor, tinha ganho 3 prêmios Shell. 3 prêmios Shell. Como é que o prêmio Shell vai para a rua fazer teatro de rua? Quando eu fui, os meus amigos desviaram de mim, falaram, ele tomou um ácido e não voltou. Eles achavam isso. Eu nunca tomei, mas eles achavam que eu tinha tomado um ácido e não tinha voltado. Porque é muito difícil você abandonar o conforto e a proteção que levaram séculos para serem construídos em torno do ator e a sua atividade, e a dignidade, a respeitabilidade que a gente adquire, representando no lugar fechado, por uma plateia escolhida, tem de você largar tudo isso, pegar um tambor e ir para o meio da rua. Ainda mais numa rua como a brasileira, não é uma rua na Bélgica. É a rua brasileira, entendeu? Não é uma cidade europeia civilizada. É o Rio de Janeiro, é o São Paulo, é aquela gente na rua. Entende? E ter coragem de fazer isso é bem complicado. Eu custei muito e o diabo me enlouqueceu. Eu não podia encostar a cabeça do travesseiro. Ele falava, vai para a rua, vai para a rua, vai para a rua. Me enlouqueceu mesmo. Falei, fudeu, não dá mais para não ir. Tinha que ir, fui. E no primeiro momento que eu fiz, a hora que eu abri meus braços na rua e olhei um pobre mortal sem dente olhando, rindo para mim, eu falo, eu estive aqui. Eu sempre estive aqui. A sensação que eu já tinha feito aquilo. Aí eu comecei a recuperar a ancestralidade da minha memória teatral. Comecei a perceber que eu estive aqui, não era eu que tinha estado, mas milhares de outros, como eu, estiveram naquele lugar. E quando eu saía para ali, eu recuperava essa memória. Quando eu estava na sala italiana, minha memória tem 200 anos, 300 anos, ó, diante da ancestralidade. Então, foi isso. Não é fácil, não, mas é muito bom. Para mim, foi muito bom, foi extremamente modificador. Não falo para ninguém, vão para a rua, nunca falei isso. Vão para a rua, vão para a rua. Não falo isso, não acho que é isso, é uma possibilidade que cada um tem e é, obviamente, uma atitude radical. E radicalidade, cada um sabe o nível da sua e que pode. Entende? Então, é uma radicalidade que eu pude ter e pude assumir. Eu não posso obrigar nenhum de vocês a ser radical como eu. Isso seria uma coisa absurda, absurda. Não faço, entende? De jeito nenhum. Mas, para mim, foi uma salvação. Eu me salvei, eu me livrei de uma porção de coisas. Eu falo brincando, mas é verdade. Livrei do AVC, livrei do câncer, livrei de cardiopatia, livrei de varizes, livrei de hemorroida, de todas essas coisas que te implodem, porque eu explodi, eu abri. Então, me fez muito bem mesmo ter ido para a rua, uma salvação. As pessoas falam, você vai para a rua salvar o povo? Eu falei, que isso? Ninguém salva ninguém, não sou messiânico de jeito nenhum. Não vou para a rua levar cultura para o povo. Eu tenho tantas questões com essa porra de cultura, como é que eu vou levar cultura para o povo? E, frequentemente, a cultura que está impregnada em mim é uma cultura que massacra aquele povo, e eu vou levar isso para eles, para levar a minha cultura para o povo ignorante? Não, não sou messiânico. Eu fui para me salvar, porque eu não aguentava mais fazer o que eu estava fazendo. E foi muito bom, e me salvei, e redescobri umas possibilidades enormes, e quando eu volto para o espaço fechado outra vez, eu já volto com um teatro que rompe com todos os procedimentos ideológicos que eram verdadeiras amarras para mim, que me deixavam insatisfeito à beira de um ataque cardíaco. Entende? Então, foi muito bom. Hoje, essa dinâmica interior e exterior é uma coisa que eu faço com facilidade. Então, me valeu muito. Mas a primeira ida à rua foi muito difícil. Eu tive muito medo. Mas eu tinha um grupo que a gente fazia várias pesquisas e a gente falava, quem sabe um dia a gente vai na rua. Aí eu viajei um dia e liguei lá, eu estava em Nova York, liguei para eles e falei, por que vocês não dão um pulo na rua? Aí eles foram. Aí, quando eu voltei, eles falaram, nós fomos na rua. Eu falei, o que vocês fizeram? Nós saímos, demos uma volta na praça, correndo e voltamos para dentro. Mas eles estavam com o coração assim por terem feito isso, entende?
Falei, ah, graças a Deus eles já foram. A segunda vez eu já fui com eles já eram experientes. Então, eles me seguraram a minha barra. Entende? Foi muito legal. Não é fácil. Não é fácil você sair de um lugar e ir para o outro. Não é? A gente sempre tem medo de que vai tudo se perder. Né? Eu ia perder 3 prêmios Shell, não sei quanto prêmio Mulher, ia perder meus amigos, perder tudo. Eu acho até que perdi alguns, mas achei outros e hoje não tenho. Hoje eu sou uma unanimidade. Oi, Yami. Acho que últimos minutos aqui, acho que está encerrando. Primeiro, agradecer, suas palavras nos inflamam pela paixão pelo teatro, pela paixão de continuar, pela paixão da tua história, enfim. Isso é uma semente que você implantou, acho que na minha plantou várias vezes que nos encontramos juntos nos ensaios e nos cafés, e você realmente traz isso dentro de você, na sua fala, na tua voz, na tua presença, no teu trabalho. E você ainda vai ver muitas décadas contando histórias e fazendo teatro. E acho que, para encerrar um pouco, não sei se alguém tem uma pergunta, quais são as suas histórias que você está fazendo, né? Quais são as histórias que você quer contar hoje, que espetáculos, o que você imagina, porque é uma coisa que a gente não tem limite, a gente vai até o último suspiro mesmo. Eu, no momento, eu tenho vários espetáculos em cartaz, né? Aqui em São Paulo eu tenho Alma e Moral. São 12 anos. Né? Vai melhorar, que a vida vai melhorar. Eu só deixo tocar porque é bom de cantar, senão eu desligava, tá? Eu tenho aqui um espetáculo em cartaz que está há anos, aqui em São Paulo, que é Alma e Moral, né? E que é muito interessante. A própria Clarice Desquier faz no Rio de Janeiro, no início da semana, outro espetáculo meu que chama A Lista, e que, pelo andar da carruagem, vai ficar também anos em cartaz. Eu tenho um espetáculo que eu gosto muito em São Paulo, um espetáculo desambicioso, que, como eu gosto de fazer, chama Rugas, com 2 mulheres que são atrizes de teatro. Nunca fizeram televisão. Uma coisa, entende? Então, eu tenho um espetáculo com elas, e que é muito bom, elas me chamaram para fazer, nós não temos dinheiro, nós não somos conhecidas, é essa história, queremos fazer, você quer fazer, eu gosto disso. Eu digo sempre que a vaga do meu carro nunca foi folgada. Então, eu gosto de botar meu carro na vaga apertada. Se tiver uma larga e uma pequena, eu vou na pequena, porque eu sei que eu vou aprender. Entende? Sempre. Então, eu falei, vou. Fiz com elas um espetáculo que se chama Rugas. E é um espetáculo que vem fazendo sucesso cada vez mais crescente. E é bom mesmo. É muito bom. É a história de uma mulher com Alzheimer e a cuidadora dela. Olha que coisa boa. Ninguém escreveu sobre isso ainda, né? É um retrato de uma mulher velha com Alzheimer, chama Rugas, o espetáculo, e o retrato de quem cuida dela. Entende? É muito interessante e agrada bastante. Eu gosto também. Outro dia eu fui ver o espetáculo, fiquei impressionado. Falei, caralho, é bem dirigido pra caralho. E era mesmo, era bom. Tenho isso, não é? Tem uma coisa alvissareira para mim, é que a Maitê Proença está voltando com a Mulher de Bar, agora em abril, e a coisa que eu mais adoro, Antígona, com a Andréa Beltrão, volta em maio para o Rio de Janeiro e depois vai viajar o Brasil inteiro. É um espetáculo que eu adoro. E agora vamos mexer mais ainda. Voltando, ele não vai voltar como se ele fosse uma múmia, né? Então, isso vai ser revisto, retrabalhado com todos eles. Mas Antígona é uma coisa preciosa. Preciosa, ter feito esse trabalho foi muito bom. Eu digo sempre que o Sófocles ele pegou o mito Antígona e foi até o teatro. Nós pegamos o teatro Antígona do Sófocles e voltamos até o mito. Então,
nós narramos um mito Antígona com partes do teatro maravilhoso do Sófocles. Eu acho que Antígona é uma das maiores peças jamais escritas, não é? Sobre as relações entre o público e o privado, entre a obediência e a desobediência civil, os limites do Estado, os limites do indivíduo, como é que se estabelece essa difícil relação, quase impossível. É uma coisa tão importante que a minha definição de espetáculo parte muito daí, que, para mim, o espetáculo é a tentativa de organização mais que perfeita das relações que se estabelecem entre o que é público e o que é privado, entre o que é do espetáculo e entre o que é do ator. Como é que você equilibra essas relações? O espetáculo tem necessidade, o ator tem necessidade. Como é que você equilibra essas relações para produzir uma obra que, bem realizada, é a utopia representada? É a possibilidade do ser humano viver bem em sociedade. Então, a Antígona me interessa muito, porque discute essa relação, o poder do Estado e o poder do cidadão, e como é que se estabelece essa coisa. Então, tem isso. E estou em cartaz, olha, tinha até esquecido. Isso é muito legal, faz um sucesso, rapaz. Eu tive que parar agora, porque eu vou fazer uma intervenção cirúrgica agora no final do mês, então eu tive que parar e fico um mês de estaleiro, e em abril eu volto. Eu estou fazendo Zaratustra, do Nietzsche. É bom demais, mas é muito bom, não é porque eu faço, não, mas é bom, é bonito, é forte, é poderoso. O Nietzsche é um pensamento de uma atualidade fantástica, é uma pessoa que previu tudo isso que está acontecendo aqui agora, alertou, preveniu, falou, tomem cuidado, entende? É isso, e o Zaratustra veio e toca o dedo da ferida. É tão bom, é bonito, é bem-humorado, e eu faço com Tá na Rua. Então, eu faço o sermão do Zaratustra e o Tá na Rua dança esse sermão. Então, é muito legal. E ainda entra a Viviane Mosé, que é especialista em Nietzsche, e faz um comentário com a plateia sobre tudo aquilo que foi feito. É muito bom, mas enche as medidas mesmo. Você sai em estado de graça do teatro. Principalmente, você fala assim, caramba, o teatro pode ser muito legal. O teatro é isso, tem essa importância, pode nos alimentar dessa maneira. E, ao mesmo tempo, nós que estamos fazendo, temos um prazer gigantesco. Eu faço Zaratustra bem pra caralho. É o Zaratustra, assim falava Zaratustra. É muito legal. A gente volta no Rio de Janeiro em abril, e é meu plano ficar com esse espetáculo enquanto for possível, enquanto eu for vivo, porque ele é muito bom e é inesgotável. É inesgotável, porque a gente escolheu alguns trechos de alguns sermões do Zaratustra, mas ele tem uma infinidade de sermões que a gente pensa e está o tempo todo atualizando, reatualizando, e o espetáculo vai estar sempre novo, sempre vivo, entende? Então, é isso. Eu acho que é isso que eu estou fazendo. Então, eu tenho uma peça do Shakespeare para fazer uma comédia. Eu não sei qual delas eu esqueci, não devia esquecer, porque é para daqui a pouco. Mas eu esqueci, que é uma produção do produtor lá do Rio de Janeiro, Barata, e é um tipo de trabalho que a Globo produz para a qualificação profissional do seu elenco, que é uma boa coisa. Então, eu devo fazer o espetáculo com eles, e depois que faz, todo mundo lá vê, aí o espetáculo fica propriedade do produtor, ele faz o que quiser. Isso também é uma previsão para o segundo semestre. Então, tenho uma agenda legal, legal mesmo, e dou muita aula. Eu gosto de ensinar. O que eu sei, eu não posso calar. Igual fala o Galileu do Brecht. Ninguém pode ter dono de um saber, utilizar esse saber para exercer o seu poder e não compartilhar esse saber.
Eu acho que tudo que eu sei, eu tenho que compartilhar. Me faz bem, me acrescenta e pode ser que interesse aos outros também. Então, tudo que eu puder ensinar para os outros, tudo que eu puder passar adiante do meu saber, eu passo. Faço isso, esse é o sentido de eu estar aqui hoje com vocês fazendo isso. Eu sou um professor compulsivo. O que eu sei, eu não posso calar. Esse é o meu projeto futuro. E sair bem dessa cirurgia que eu vou fazer aqui agora, né? Porque também pode ser que daqui a um mês você esteja fazendo uma homenagem a mim póstuma aqui. Tá bom? Amir. Ah, tem ainda uma lá. Prazer, eu sou Oi. Silvia, de atuação, azul. Não é puxando o saco do tema, mas puxando o saco do tema. Você disse sobre você com 7 anos, e aí é simples, assim, criança. Tanto o público, quanto o nosso passado, nosso futuro, criança. Isso. Eternamente, né? Eternamente. É isso. Então, o passado, o presente e o futuro é tudo igual. Eternamente velho, eternamente jovem. O tempo todo, quando você descobre que a cobra morde o próprio rabo, o tempo deixa de ser contado linearmente. E não é para ser contado linearmente. O tempo é uma abstração física que a gente inventou. Entende? Então, ele deixa de ser visto dessa bandeira e passa a ser visto assim, em movimento, como a cobra mordendo o próprio rabo. Então, cada vez que eu rodo, a minha infância passa diante do meu adulto passa diante da minha criança, e é tudo em movimento, tudo em movimento. E é um prazer muito grande. Você se sente vencendo o tempo, né? O tempo, essa abstração física. Quando o Joaquim falou que o Amir vinha, eu lamentei, porque ele falou só que caberia o curso de atuação, humor, direção e dramaturgia. E eu falei, Joaquim, puta que pena, porque o técnico de palco, iluminação, cenografia, figurino, sonoplastia, a escola inteira tinha que ter esse momento. Eu tenho sem a menor sombra de dúvida. Eu estou muito emocionado. Eu acho que em 10 anos da escola, esse foi um dos pontos Everest culminante mesmo. Vocês são testemunha de um momento grandioso da escola. Levem para sempre o que o Amir falou aqui. Eu acho que isso aqui tem que estar no site da escola como frontispício mesmo, todas essas palavras, essa sabedoria do Amir aqui. Frases geniais, quer dizer, Deus fazer um download no teatro, o teatro só mesmo Deus pode fazer um download, porque o teatro necessita da presença, o espectador tem que estar presente, a gente não é virtual, a gente é presença mesmo, física. Então eu realmente, para falar que é muito pouco, ter que calar e reverberar tudo que eu me falo, porque essa tribo do Domingos Oliveira, que é outro grande ser do teatro brasileiro, fala isso, faz teatro, meu amigo, não tem como ser contra alguém que escolheu fazer teatro. Então eu compactuo esse pensamento sempre do Domingos, do Amir, porque são essas pessoas que mantêm a gente vivo e que mantêm a gente com uma possibilidade de futuro mesmo. Muitíssimo obrigado, Amir. É bom demais sempre estar com você. Que pena que metade da escola não teve aqui presente para ouvir, porque a gente trabalha justamente nisso. A escola não é para técnica, a escola é só um aprendizado ético. Então você tem uma lição de ética mesmo. Então isso fica para sempre em cada um desses aprendizados aqui. É bom demais. Rapaz, eu não tenho palavras para agradecer, mas gente de teatro fala para caralho. Então, essa gente aí vai falar, vai encher o saco dos outros. Então, vai ter uma hora que ele vai falar, porra, para de falar desse cara. Fala muito, isso vai espalhar. O mal corre. Né? Mas não tem. Fala, querida. Eu quero primeiro agradecer, em nome de todas as pessoas que fizeram a oficina com você, ao Danilo, a Frente Inflamável, porque, igual Raul acabou de dizer, a escola deveria estar aqui, e eu acho que, em nome de todas as pessoas que estavam na oficina, a gente sente que todos deveriam fazer, né? E aí eu queria te pedir para você fazer aquela pergunta que você fez para a gente.
para eles, que é o momento muito importante da nossa oficina, que eu acho que eles podem sentir um pouquinho daquela energia. É baseado numa história minha, né? Então, eu vou fazer a minha história para poder fazer a pergunta para vocês, para ver como é que vocês fazem. Você segura aqui para mim um pouquinho? Grava. Quando eu fui fazer teatro, quando eu resolvi fazer teatro, vou ficar em pé. Aí tinha lá o professor na minha frente, eu fui fazer uma banca, aí ele perguntou para mim assim, o que você quer fazer? Eu falei, teatro. Ele falou, abaixa o braço. Abaixa o outro. Junta os pés, murcha a barriga, segura as mãos. O que você quer fazer? Eu falei, direito. Isso é muito forte. Então, portanto, isso que ela está falando agora. Eu quero perguntar para vocês, então, bem fortemente, para vocês responderem como quiserem. O que é que os senhores querem fazer? Quando termina algum trabalho meu lá no Rio de Janeiro, a gente termina, a gente faz assim. Na carícia, um beijo que fica no desejo. Boa noite, meu grande amor.